Hello! Hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre o Segundo Reinado. Nós vamos ver como chegou ao fim o Segundo Reinado e também como chegou ao fim a monarquia no Brasil. E durante a apresentação desse assunto, vamos incluir alguns pequenos erros, informações mentirosas, de propósito. E você está convidado a descobrir que erros são esses. Isso é muito bom para desenvolver o senso crítico. Sejamos capazes de observar coisas que não fazem sentido. Não vamos ser facilmente enganados, né? Temos que desenvolver esse senso crítico. E esse é um bom exercício, viu? Vamos colocar esses errinhos sim. Você descobre quais são eles, consegue perceber, né? Senso crítico. Vamos lá, pessoal. Antes de estudarmos sobre o fim da monarquia no Brasil, temos que ter bem claro o que quer dizer monarquia, né? Não faz sentido se não souber isso, né, de forma bem eficiente. Então vamos lá. Quando se diz monarquia, está se falando de um tipo de governo, em que quem governa são reis e rainhas, ou imperador, imperatriz, que seria um tipo de um rei mais chique, né? E nesse tipo de governo não tem eleição, viu? O cargo passa por filho, como uma herança, ou para filha. E o Brasil já teve 3 reis, né? 3 monarcas desse sistema da monarquia, que foi o Dom João VI, depois Dom Pedro I e depois o Dom Pedro II, que começou a governar o Brasil com 14 anos. E ele teve sorte, viu? Durante o governo dele, mesmo sendo um rapaz novo, a economia do Brasil melhorou. E claro, se a economia vai bem, o governo vai bem. Nós já vimos isso na nossa última aula, lembram? E estava indo bem a economia, que o Brasil estava vendendo café cada vez mais. E esse aumento das vendas de café do Brasil para outros países fez entrar dinheiro para cá. E com isso o Brasil melhorou a situação, né? Então as coisas estavam indo bem, até tentaram desenvolver a indústria no Brasil e tal, estava indo bem. Porém, a partir de certo momento, o Brasil fez uma bobagem e estragou tudo, né? O governo brasileiro envolveu o país numa guerra. E vocês sabem que guerra gasta dinheiro. E o Brasil, gastou demais com essa guerra e se arruinou. E aí o progresso que nós estávamos tendo, foi perdido. Nós ganhamos a guerra, inclusive, mas gastamos tanto com ela que nos arrasamos. Estou falando da famosa Guerra do Paraguai, que, como o próprio nome diz, foi uma guerra em que o Brasil lutou contra o nosso país vizinho aqui, o Paraguai, né? Vamos ver como é que foi isso. Essa Guerra do Paraguai foi basicamente uma disputa pela liderança da região. O Brasil, naquela época, era o líder regional. Nós dominávamos os vizinhos, viu? Principalmente a Argentina e o Uruguai eram países mandados pelo Brasil. Até colocávamos lá governantes que eram fiéis ao Brasil. Fazíamos o imperialismo. Nós reclamamos muito de Estados Unidos, que fazem o imperialismo, sobre nós, mas nós mesmos já fizemos isso no passado, viu? Então, é isso aí. E o Paraguai começou a querer crescer e aparecer. Queria ser o novo líder da regional, passar por cima do Brasil. E é claro, O Brasil era o líder regional. O Paraguai quer competir com o Brasil para ser o novo líder regional. E isso não vai acabar bem. O Paraguai queria crescer, sua influência, queria dominar as regiões vizinhas, queria tomar o Mato Grosso para eles, tomar o Rio Grande do Sul para eles, queria também tomar o Uruguai e uma parte da Argentina para eles e formar um país maiorzão lá, e ser o novo líder da região. E com isso entrou em atrito com o Brasil. Já no Natal de 1864, o Paraguai, o exército paraguaio invadiu Mato Grosso de surpresa. E é claro que o governo brasileiro, sendo atacado pelo exército paraguaio de surpresa, não vai deixar barato, Dom Pedro II, ao saber disso, declarou guerra contra o Paraguai. E fomos para a guerra. O Paraguai atacou o Brasil, agora nós vamos atacar eles, e fomos ajudados pelos 2 países que eram ligados ao Brasil, deviam obediência a nós, que era a Argentina e o Uruguai.
Esses outros dois países ajudaram o Brasil no primeiro ano, depois eles saíram e o Brasil continuou sozinho a luta contra o Paraguai, né? Na famosa Guerra do Paraguai. Quem governava o Paraguai nessa época era um tal de Solano Lopes, e ele era um ditador com mania de grandeza. Ele queria ser uma espécie de Napoleão, fazer o império, dominar os vizinhos, né? E aí foi enfrentar o Brasil e não deu conta. O Brasil tinha um exército mais forte, tinha mais dinheiro, mais condições, né? Armas melhores e tudo, e na guerra, né, o Brasil acabou vencendo. O Paraguai foi arrasado. Uma coisa curiosa é que mesmo no final da guerra, quando os paraguaios já não tinham mais chance de vencer, tinha que se render, esse Francisco Lopes, né, que era o ditador do Paraguai, não se rendia, mantinha a luta até o fim, né? E aí cada vez morria mais gente inutilmente, né? Porque se não tem mais como vencer, para que lutar? Desiste logo, né? E até crianças ele mandou para a guerra quando já não tinha mais homens adultos. E o Brasil foi lutando até o fim, né? Matando até crianças, e no final o próprio Solano Lopes, né, foi morto pelo exército brasileiro e a guerra acabou. E quando acabou foi chocante, né? Cerca de metade da população do Paraguai tinha morrido. Antes da guerra o Paraguai tinha 406 mil habitantes, né, e depois da guerra tinha 231 mil habitantes. Nossa, tanta gente morta. E isso foi uma coisa assustadora. Uma guerra que mata quase metade da população. Então, né, nas gerações futuras começaram a acusar o Brasil de ter cometido um crime no Paraguai, que é o pior crime que existe, né, que é o genocídio. Genocídio quer dizer matar um povo inteiro. E aí ficou essa situação, né? Alguns acusando o Brasil de ter cometido genocídio no Paraguai e outros, né, dizendo que não, né, que era uma guerra, que não tinha como evitar, porque morreu tanta gente assim, né? Porque os paraguaios não desistiam. Culpa deles, se eles se rendessem não ia morrer tanta gente. Então ficou essa polêmica. Afinal, o Brasil cometeu genocídio no Paraguai ou não? Alguns dizem que não, por isso, os paraguaios não desistiam. Os que acusam o Brasil dizem mais ou menos assim, né? Os paraguaios não desistiam porque sabiam que os brasileiros estavam lá para matar todo mundo, né? Então, melhor morrer lutando do que morrer rendido. Ok? E aí os brasileiros falam que não, né? Que estavam matando porque o pessoal não desistia. Então fica acusações assim. E mais, dizem também que o genocídio é matar um povo inteiro, mas sobrou metade da população ainda, né? Então não matou o povo inteiro, sobrou metade da população. Então não foi genocídio. Mas os que acusam rebatem. Para matar um povo inteiro não tem que matar todo mundo. Basta matar metade da população já acaba com o povo inteiro. Como assim? Se matar todos os homens de um povo, as mulheres que sobram não vão continuar a população, porque mulher com mulher não faz filho. Resultado, o povo acaba. Então foi genocídio sim, porque o exército brasileiro matou os homens do Paraguai e só sobrou as mulheres. Consequentemente, né, isso vai fazer o povo acabar. É genocídio sim, viu? Aí os que defendem o Brasil dizem não. Sobrou 2.100 homens. Sim, sobrou 2.100 homens. E esses 2.100 homens conseguem recuperar a população. Vocês sabem que as mulheres levam vários meses, né, para ter um filho. E um homem consegue ter quantos filhos em vários meses? Se você pensar bem, né, ele pode ter vários filhos, né? Um por dia, teoricamente, né, quase. Então, mesmo 2.100 homens conseguem recuperar a população, porque eles podem engravidar várias mulheres e a população recupera. Então, se sobrou 2.100 homens, então o povo paraguaio está salvo. Então, não foi genocídio, viu? E os que acusam o Brasil dizem, se sobrou só 2.100 homens, é sinal que o exército queria matar todos os homens. Por ter sobrado só alguns, foram os que escaparam, né? Então isso mostra que havia intenção de matar todos os homens do Paraguai, sim,
E a intenção de cometer o crime já é crime, viu? A tentativa de cometer o crime já é um crime, então o genocídio está valendo, viu? E agora, o Brasil cometeu genocídio ou não cometeu genocídio? Uns acusam, outros defendem o Brasil. Se o Brasil cometeu genocídio, né? Nós não somos tão santinhos assim, viu? O brasileiro fica acusando, né, os nazistas de terem feito genocídio contra os judeus, né? Mas nós mesmos já fizemos algo parecido, viu? Ó, que coisa, hein? A Guerra do Paraguai foi um mau negócio para o Paraguai, que se arrasou, e para o Brasil também foi um mau negócio, que mesmo ganhando a guerra, gastamos demais com ela. O Brasil se endividou no estrangeiro, levamos 20 anos para pagar essa dívida, o Brasil se atolou, né? E aí o progresso que o Brasil estava tendo antes da guerra, agora foi por água abaixo, né? Curiosamente, os países que participaram da Guerra do Paraguai atualmente fazem parte do Mercosul, uma aliança para um ajudar o outro. Por que não fizeram isso desde o começo? Ficar competindo um com o outro para ver quem vai ser o líder, para um derrubar o outro e passar por cima, para que isso? Podiam fazer alianças desde o começo, todo mundo se ajuda e todo mundo cresce junto, né? Então foi uma bobagem a guerra por isso, né? Em vez de ter a guerra, fizesse acordos para um ajudar o outro, como fazem agora. Precisamos ter feito um monte de idiotices no passado para poder aprender agora, né? É sofrendo que se aprende, né? Errando que se aprende. Claro que, com a economia do Brasil indo mal por causa da Guerra do Paraguai, né, o governo também perdeu a moral. Essa é uma regra básica na história, na política. Quando a economia vai bem, o governo vai bem. Mas se a economia está indo mal, o governo também vai mal. E antes da guerra, o Brasil ganhava dinheiro, estava desenvolvendo, né, a economia, e por isso a monarquia estava na maior moral, né? Ninguém tinha coragem de jogar pedra porque estava indo bem, né? Mesmo aqueles que eram contra o governo, que não gostavam da monarquia, não tinha como criticar, né? Criticar quem está indo bem. Como é que fica visto aquele que critica quem está indo bem? É invejoso, né? Nem adianta criticar quem está tendo sucesso, viu? Se você faz isso, você fica com fama de invejoso, de fracassado. Então, está indo bem a economia, o governo está na maior moral, e aí ninguém consegue criticar, mesmo quem é contra, né? E se criticar, a crítica não pega. Invejoso, fracassado. Mas depois da guerra, a coisa mudou. Começou a ir mal a economia, e quem era contra o governo aproveitou para tacar pedra. Essa é a hora, né? Vamos tacar pedra. E vários grupos sociais estavam contra a monarquia no Brasil, contra o rei, e começaram a aproveitar a crise, né, do Brasil para tentar, né, espetar e derrubar o governo. Muitos deles queriam criar um novo tipo de governo no Brasil chamado república, que no caso não ia ter mais rei para governar o Brasil, ia ter presidente eleito pelo povo. Muitos queriam fazer essa troca, sendo que era mais moderno. Então vários grupos contra a monarquia, querendo tirar o rei e colocar o presidente. Vamos ver que grupos sociais eram esses que estavam contra a monarquia e quais os motivos de cada um. Primeiramente, vamos ver os militares. Os militares estavam contra a monarquia, contra o rei. Mas quando eu falo militares, quer dizer o quê? Bom, quando falamos isso, quer dizer o pessoal, né, que faz parte do exército, da marinha, da aeronáutica, né, o soldado, o coronel, lá, o sargento, que tem o uniforme, bate continência, né, vai para a guerra, né? Então, esse pessoal são chamados de os militares. E quem não é militar, no caso da comparação, é chamado de civil, né? Civis e militares. O Brasil, então, naquela época não tinha aeronáutica, né? Mas tinha marinha, já tinha aeronáutica.
Então, naquela época não tinha aeronáutica, né? Mas tinha a marinha e o exército, ok? E o Brasil, então, tinha seus militares e eles ficaram contra a monarquia, por vários motivos. Vamos ver por quê, então. Primeiro motivo, durante a Guerra do Paraguai, a monarquia, o governo do Dom Pedro II, prometia pagar um negócio chamado Montepio para os soldados. Montepio é uma indenização que se paga para o soldado que vai para a guerra. Se ele morrer na guerra, a família vai receber uma pensão. E se ele se machucar na guerra, nem sempre a pessoa morre, né? Pode, tipo, perder um braço na guerra, perder uma perna, ficar cego, né? Ele voltou para o Brasil depois da guerra sem a perna, né? Assim, tal. E aí ele ganha uma indenização por isso, viu? E o governo brasileiro prometeu pagar essa indenização e os soldados foram para a guerra, os militares foram confiando, né? Aí quando voltar, depois que acabou a guerra, a pessoa está naquela assim, esperança. Oh, eu perdi meu braço na guerra, vou ganhar indenização, legal, né? Ou eu morri na guerra, legal, minha família vai ganhar indenização. Numa confiança. Mas o governo não pagou, foi nada, viu? Aí os militares ficaram revoltados, prometeu, nós confiamos e não cumpriu, né? Um rei que não cumpre a palavra, gente, o rei, né, o imperador tem a maior moral, né, de ser o imperador e não cumpre a palavra, aí acabou, né? Então o pessoal ficou com raiva por causa disso, né? Ficando contra. Um outro motivo que fez os militares fazerem oposição à monarquia foi que eles se sentiram importantes, né? Nós fomos lá, vencemos a Guerra do Paraguai, enfrentamos, defendemos o país, somos os heróis. Nós bem que podíamos mandar nesse negócio aqui, né? Nós só obedecemos ordem. Então, esse senso de importância que eles estavam dando a si próprios, né, faziam eles ficarem tipo orgulhosos, né, se achando, né? Estavam se achando e querendo, né, governar o Brasil, e para isso tinham que tirar o rei. Então estavam contra a monarquia. Tira o rei fora e nós é que vamos governar isso aqui que a gente pode. Nós somos os caras. Muito bem. Bom, a Igreja Católica também estava contra a monarquia, contra o rei. E o motivo é o motivo de disputa de poder. Na época, no Brasil, havia um negócio chamado padroado e beneplácito, que eram leis que o rei, que o imperador impunha, que dizia assim, né? No Brasil, quem governa sou eu, quem manda no povo sou eu, não o Papa. A população brasileira era católica. E por isso o Papa considerava que essa população devia obedecer a ele, né? O povo católico obedece ao Papa, o Papa é autoridade. Mas a população brasileira era brasileira, e o rei dizia, né? Eu que mando, eu sou o rei do povo brasileiro, então o povo obedeça a mim. Aí ficou assim, né? O Papa dizia, o povo é católico, obedeça ao Papa. E aí o rei dizia, não, o povo é brasileiro, obedeça ao rei. E aí quem vai mandar mais, o Papa ou o rei? Então surgiu uma disputa de poder. Na Idade Média, acontecia da igreja ter muito poder e ela mandava. Os reis tinham que aceitar, né? Os reis tinham que aceitar. Né? O rei mandava, mas o Papa mandava por cima do rei. O rei tinha mais autoridade que o Papa naquela época. Né? Então o povo tinha que obedecer principalmente o Papa, depois o rei. Mas depois, com o tempo, a igreja perdeu um pouco do poder, né? E os reis cresceram sua autoridade. Aí chegou um ponto que, não, agora eu que mando no meu país, viu? Sou o rei daqui. Então, nessa situação é que vivia o Brasil. O Brasil, né, o rei dizia, aqui eu que mando, eu sou o rei desse país. E o Papa não aceitava isso, viu? Surgiu uma disputa de poder. Quem manda no povo brasileiro? O rei do povo brasileiro ou o Papa, porque o povo é católico? Né? E o rei, o Dom Pedro não se rebaixava, não, aqui eu que mando. Tinha até umas leis no Brasil chamadas padroado e beneplácito que dizia isso, né? Aqui eu mando.
O padroado dizia assim, né? O rei é o chefe do povo católico e o chefe também dos padres e bispos. Os padres e bispos católicos que estão no Brasil, por estarem no Brasil, têm que obedecer o rei. Não o Papa, o rei. Vixe, que coisa estranha, né? Mas é assim que funcionava na época, né? Os papas e bispos estranhavam, não, eu tenho que obedecer o Papa, eu sou católico. Está no meu país, você tem que obedecer o rei. Isso é o que dizia o padroado. E mais, o próprio governo fazia questão de pagar os salários dos padres e bispos. Vocês sabem que salários, os padres e bispos têm um salário, né? Não é grande coisa, mas tem. E o rei fazia questão de pagar esse salário. Para quê? Para dizer assim, sou eu que pago o seu salário, então quem é seu chefe? Tá claro? Ok? Então os padres e bispos funcionavam como funcionário público. Inclusive em época de eleição para deputado e tal, as eleições eram feitas na igreja, dentro da igreja, e os padres é que tinham que organizar tudo, né? Tipo funcionário do governo. E também tinha um tal de beneplácito, que era assim, quando o Papa manda alguma ordem, né, para a igreja católica no Brasil, o rei tem que ler a ordem primeiro. Se o rei aceitar, a ordem passa. Se o rei não aceitar, ele rasga ali e joga fora. Só vale se eu deixar. Então, a palavra final é minha. O rei é que manda. E é claro que o Papa não gostava disso, né? Então ficou assim, né? O rei manda, o Papa manda, quem é que manda afinal no Brasil? E aí surgiu a disputa e a Igreja Católica, né, vendo que o rei não aceitava se rebaixar, né, para o Papa, ficou contra a monarquia no Brasil. Bom. Os cafeicultores paulistas também estavam contra a monarquia. Cafeicultores são os fazendeiros que plantam café paulistas, que eram os homens mais ricos do Brasil. Ele tinha outros cafeicultores, né, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, mas os cafeicultores de São Paulo tinham desenvolvido técnicas de plantio de café mais modernas, que conseguiam uma produção e um lucro maior. Eles ficaram os homens mais ricos do Brasil. E eles pensavam assim, que injustiça, né? Somos os homens mais ricos do Brasil, mas nós não governamos o país. Quem governa é o rei. Podíamos nós governarmos esse país? Gostaríamos disso? Os mais ricos querem governar, mas não dá. Enquanto o sistema de governo for a monarquia, vai ser sempre o rei e a sua família que governa. O rei morre e passa o cargo para o filho ou para a filha, que no caso era a filha, a famosa princesa Isabel, que ia ser a nova rainha, depois que o rei morresse. Aí o governo ficaria sempre lá, né, na família, e os fazendeiros de café, que queriam governar o Brasil, por serem os homens mais ricos do Brasil, não governavam. Aí eles pensavam o quê? Se tirasse a monarquia e colocasse a república, teria presidente para governar. E aí nós iríamos candidatar para ser presidente. Íamos comprar uns votos, né, fazer uma campanha legal. Aí nós iríamos ganhar a eleição e nós iríamos governar o Brasil. Por isso nós estamos contra a monarquia. Estamos contra a monarquia porque queremos tirar a monarquia do Brasil, colocar o sistema da república, porque aí é nós que vamos governar na república, nós que vamos ser o presidente. Então estamos contra a monarquia, queremos acabar com isso, queremos república para poder ser os governantes do Brasil. Que coisa, hein? Os militares, lembram? Os generais, se sentindo importantes, heróis, queriam governar o Brasil. Os fazendeiros paulistas também queriam governar o Brasil. E para isso tem que tirar a monarquia e criar a república. Um outro grupo social que era contra a monarquia era o grupo dos positivistas. Eles seguiam uma filosofia chamada positivismo. Por isso se chamavam positivistas. Essa filosofia, esse modo de pensar, fez muito sucesso naquela época, no final do século XIX, 1880, por aí, né? Ok? É claro que, sendo uma filosofia, deve ser uma coisa meio complicada, e realmente tinha vários detalhes, várias
várias formas de se entender tudo, né? Entender o mundo e tal. Porém, né, o positivismo, mesmo sendo uma coisa complexa, tinha duas ideias básicas que, né, dá, né, o princípio geral dessa filosofia. Então, que seria? Vamos ver. O positivismo defendia, né, como duas ideias básicas a seguinte. Primeira ideia básica: progresso. Um país, uma família, uma empresa, qualquer coisa tem que ter progresso. Não pode ficar parado. Progresso é praticamente um mandamento, né? Você tem que se desenvolver. Uma pessoa, em nível individual, né? Uma escola, o que for, tem que estar modernizando, progredindo. Se não progredir, fica para trás, que os outros passam na frente. Então é isso, né? País, família, escola, empresa tem que ter progresso, ok? Então esse é o primeiro grande mandamento do positivismo, ter progresso. Legal. Porém, para se ter progresso, tem que ter organização. Uma coisa sem organização, toda bagunçada, não vai progredir, não vai desenvolver, né? Você imagina só uma empresa que é toda bagunçada, né? Ela vai desenvolver? Não vai, né? Um país que não tem nenhuma organização, é tudo uma bagunça, né? Não vai desenvolver também. Então, só desenvolve, só tem progresso se tiver organização. E são essas as duas ideias principais do positivismo. Tem que ter progresso e, para ter progresso, tem que ter organização. Sem organização, as coisas não progridem. Concluindo, o positivismo defende que tem que ter organização e progresso. Legal, legal. Só que eles não usavam a palavra organização. Usavam uma outra palavra que tem o mesmo significado. Usavam a palavra ordem. Então tem que ter ordem para ter progresso. Ordem, no caso, quer dizer organização. Não é ordem no sentido de alguém te deu uma ordem, alguém te deu uma ordem, cumpra. Não é isso não. Quando fala ordem nesse caso, quer dizer as coisas estão em ordem, estão organizadas. O seu quarto está em ordem, a sua vida está em ordem, quer dizer o que, né? Está organizada. Então, nesse caso, ordem quer dizer organização, e então, já que eles não usavam a palavra organização, eles usavam a palavra ordem, então as principais ideias do positivismo eram essas: ter ordem para poder ter progresso, né? Ordem e progresso. Ok? Então, no Brasil, essa filosofia fez muito sucesso, muita gente levava isso a sério, viu? Tem que ter ordem, tem que ter progresso para se desenvolver, ok? Muita gente seguiu, viu? Engenheiros seguiam esse negócio, advogados, médicos, comerciantes seguiam isso, né? Militares, viu? Muitos militares, soldados, nos quartéis tinha aula de positivismo. Então o pessoal o soldado entrava lá já ia aprendendo, né? O negócio é assim, tem que ter ordem e progresso. O positivismo fez muito sucesso naquela época, viu, gente? Esse positivismo fez tanto sucesso naquela época que até virou uma religião. Com templo, altar, sacerdote e tudo. E nessa religião as pessoas iam lá para falar sobre, né, as ideias, né, progresso, tudo isso, ciência, uma religião que defendia a ciência, defendia a tecnologia, né, que ensinava você, estiver doente, procure o médico. Não dizia assim, né, tenha fé em Deus que vai te curar. O próprio sacerdote falava isso, né, que é uma religião que defende, né, a ciência, a técnica, não defende alguma coisa assim, tipo sobrenatural, né. E nessa religião, na entrada, tinha o mandamento deles, né? Que é ordem e progresso. Então, para o negócio virar uma religião é porque fazia muito sucesso mesmo. E os santos dessa religião positivista eram aqueles homens, não os que eram bondosos, né? Não eram santos por causa da bondade deles, como na religião católica. Eram santos porque eles trouxeram progresso para a humanidade, né? Então, já que o positivismo é a religião do progresso, né? Então quem vai ser santo? Aquele que traz progresso. Então tínhamos lá
como os santos dessa igreja, né? Newton, Galileu, Leonardo da Vinci, e assim vai, são os santos deles. Eu achava que essa religião já tinha acabado, né? Aconteceu há 120 anos atrás, foi um modismo da época, né? E para minha surpresa, como professor de história, eu descobri que até hoje tem pessoas que seguem ela ainda. Lá no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, tem os templos, e até hoje, né, tem um sacerdote lá, tem os santos deles no altar lá, tal. Ok? Então, o positivismo, a religião positivista ainda existe, viu? Coisa incrível isso. Criada por Augusto Comte e Clotilde Devaux, a religião da humanidade, também chamada positivismo, é a evolução teológica da filosofia positiva. Projetada para ser a religião do futuro, é agnóstica por natureza. Substitui o culto ao sobrenatural pela reverência àqueles que contribuíram para o desenvolvimento humano. Um culto, um dogma e um regime. Eis aí as três partes constitutivas de toda e qualquer religião. Me chamo Hernani Gomes da Costa, tenho 30 anos, trabalho na Igreja Positivista do Brasil como um dos seus propagandistas. Tenho procurado difundir a religião da humanidade, tornar conhecidas do grande público a vida e a obra de Augusto Comte e de Clotilde Devaux. Nós não supomos que haja dentro de nosso corpo uma segunda essência, denominada alma ou espírito, que após a decomposição do nosso organismo se evole como um éter ou como um vapor e vá para um lugar que ninguém sabe muito bem onde é, fazer uma coisa que ninguém sabe muito bem o que. Eu acho que a religião trouxe o respeito, trouxe o amor, né? Só tem que ela deturpou. Ela botou um sobrenatural, né? Você se apavora, a pessoa é criada quase dentro de um pavor. Se você não crê, você vai pagar pelo que você não está querendo acreditar em Deus. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim, é o que resume a nossa doutrina. Essa visão é tranquilizadora e eu me sinto bem sendo positivista, né? Me traz muita tranquilidade, emocional inclusive. Rendamos graças especiais ao nosso Augusto Mestre e à sua Imaculada Inspiradora, aos quais devemos a revelação final da humanidade e de sua sublime doutrina. Agora comece a juntar as ideias. Os iluministas, no Brasil, né, engenheiros, professores, médicos, advogados, tal, seguiam essas ideias que tem que ter ordem e progresso. Se eles defendiam que tinha que ter progresso no Brasil, isso quer dizer que eles queriam coisas modernas, né? Tudo que fosse moderno, eles estavam afim, né? Tipo, telefone, na época, viu? Estou falando de 120 anos atrás, 130 anos atrás. Então, coisas que para nós são normais, naquela época eram coisas modernas, né? Tipo telefone, bonde elétrico, máquina de costura, para eles era o máximo, né? Engenharia, o que fosse de modernidade, eles queriam. Este filme dramatiza o que aconteceu. Um fio foi estendido do andar superior, onde estava Graham Bell, até embaixo, onde o Watson instalou um receptor. Bell, sem querer, derrubou um jarro de água e gritou por ajuda. Mr. Watson, come here. I want you. The big mouthpiece picked up. Watson contou depois que ouviu claramente o pedido através do receptor em sua orelha. O novo transmissor era melhor do que esperavam. The new transmitter was better than we had expected or had dared hope. Bell e Watson fabricaram então um telefone que demonstraram na exposição centenária em Filadélfia. Graham Bell instalou o transmissor longe do público. No andar da exposição,
Dom Pedro II, imperador do Brasil, exclamou: "Meu Deus, isso fala!" A dupla continuou aperfeiçoando a invenção, enquanto os fios telefônicos se espalhavam pelos Estados Unidos. Em 1915, aconteceu a ligação transcontinental tão esperada. Na década de 20, o telefone já fazia parte da mobília das casas. Fora lançada uma era de comunicação global que nem Graham Bell tinha sonhado. Engenharia, o que fosse de modernidade, eles queriam, porque coisas modernas têm a ver com progresso e os iluministas queriam progresso. Então, tudo que fosse progresso, que fosse moderno, eles estavam aplaudindo. Óbvio que o contrário eles não gostavam. Para os iluministas, tudo que cheirasse coisa antiga, já era, né? Queremos coisas modernas. E aí, monarquia, esse tipo de governo, com rei, rainha, sentados no seu trono, com a coroa, ficando lá, é um tipo de governo moderno ou antiquado? Na imagem que você tem normalmente, monarquia, governo de rei, rainha, é governo antiquado ou é moderno? Gente, na cabeça deles e até também na nossa, esse é um tipo de governo antigo, né? E para eles, então, é inaceitável, já que os positivistas queriam coisas modernas, na mente deles, monarquia é um tipo de governo antiquado. Eles queriam um sistema de governo moderno, que seria a república, com presidente, eleito pelo povo, coisa muito mais dinâmica e tal. Então foi por isso que os positivistas ficaram contra a monarquia, porque eles queriam progresso, queriam coisas modernas, inclusive na política, e monarquia é coisa antiga. Então, fecha as portas para ela, some com ela, ok? Então, mais um grupo social contra a monarquia. Não se esqueçam, os militares também seguiam o positivismo, e esse era mais um motivo para eles ficarem contra a monarquia. Já vimos então que os militares tinham 3 motivos para ficarem contra a monarquia. O rei não pagou a indenização da guerra, ok? Eles se sentiam os maiorais e queriam mandar no lugar do rei, então tira o rei fora. E outro motivo agora também é esse. Eles seguiam o positivismo e para eles monarquia é coisa antiga, eles queriam coisas modernas. E tem mais gente ainda contra a monarquia. Nossa, o rei não estava bem, hein? Muita gente contra. Que a tua palavra de vida, ó santa humanidade, seja não somente bem aceita e compreendida, mas, antes de tudo, aplicada com zelo a todos os atos de nossa vida privada e pública. Amém. Está encerrada a prática.